Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando uma aula de redação, falando um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tirando tuas dúvidas sobre como montar essa estrutura, qual é a estrutura do projeto de texto, a necessidade desse projeto de texto, o que é que tem que ter em cada parte do meu texto, o que é que tem que ter na introdução, o que precisa aparecer no desenvolvimento e também na conclusão. Para a gente começar com essa estrutura, com essa aula de hoje, eu queria só falar um pouquinho para vocês sobre o que seria o dissertativo argumentativo. Ele é um texto em que a gente defende um ponto de vista. Por isso que ele é argumentativo. Eu defendo o meu ponto de vista, a minha ideia, através de argumentos. Aqui, como eu estou falando primeiro do texto dissertativo de modo mais amplo, eu coloquei aqui em alguns casos propostas de solução, propostas de intervenção. Mas nessa aula nós vamos trabalhar exclusivamente com o padrão Enem. E o Enem pede para a gente uma proposta de intervenção. Inclusive um quinto da nota, uma das 5 competências, é justamente a proposta de intervenção. Se eu não tiver proposta de intervenção, eu vou zerar essa competência, a competência 5, que daqui a pouco nós vamos ver também como cada competência cobra de nós. Então vamos começar falando dos elementos básicos. O que é que toda boa redação tem que ter? Sobre a estrutura, o dissertativo argumentativo no Enem é interessante que ele tenha 4 parágrafos, divididos em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode encontrar alguém dizendo, você pode trabalhar até com 5 parágrafos, mas no caso do Enem isso não é bom, porque nós temos até 30 linhas. Se eu só tenho até 30 linhas, eu só consigo desenvolver bem 2 argumentos. Então eu teria um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um último, 4º parágrafo para a conclusão, que seria a minha proposta de intervenção, tá? Eu só consigo abrir um terceiro argumento se eu tiver 35 ou 40 linhas, o que não é o caso, não é o caso do Enem. Então, nós vamos trabalhar com a estrutura de 4 parágrafos, só com 2 desenvolvimentos, tá bom? A linguagem precisa ser impessoal, ou seja, ausência de marcas de primeira pessoa. Eu vou trabalhar sempre com a terceira pessoa. Óbvio, vou usar a variedade padrão da língua portuguesa, inclusive uma das competências cobra isso de mim, a competência 1. Então, se eu escrevo com a linguagem informal, eu já começo a ser penalizado na competência 1. Sobre as qualidades, o que é que meu texto precisa ter? Clareza. Então, nada de querer enfeitar, buscar palavras que as pessoas não usam. O meu estudo de redação vai ser buscar palavras novas, porque isso impressiona o avaliador. Na verdade, não impressiona nada. Ele não vai gostar disso. Principalmente se você jogar ali uma palavra que não faz parte do vocabulário dele, ele vai ter que buscar, consultar. Então, eu preciso respeitar o padrão, eu preciso seguir os critérios, mas a linguagem precisa ser clara. Eu posso usar palavras do dia a dia, lógico, respeitando a variedade padrão da língua portuguesa. O meu texto precisa ter coesão, todas as partes precisam estar conectadas, as retomadas precisam ser bem feitas, sem tanta repetição, usando sinônimos, usando pronomes, usando conjunções conectivas de um modo geral. Inclusive tem uma competência que cobra isso de nós, que é a competência 4. O meu texto precisa ter coerência. As ideias têm que conversar, os argumentos têm que conversar entre eles. Os 2 argumentos precisam ser pertinentes e coerentes em relação ao tema. Inclusive a competência 3 cobra isso de mim. O meu texto precisa ter profundidade. É aí que entra a necessidade do repertório sociocultural que nós vamos falar daqui a pouco.
Eu não posso trazer ideias rasas, eu não posso trazer uma ideia, mas não conseguir justificar essa ideia, tá? Então, o meu texto precisa ser claro, ele precisa ter coesão, ele precisa ter coerência, ele precisa ter profundidade. Para essa profundidade é aí que entra no repertório sociocultural. E aí, para a gente perceber esse esqueleto, como ele precisa ser, eu apresento para vocês um modelinho de projeto de texto. E, gente, não adianta você querer escrever sem antes montar o projeto de texto, por dois motivos. Primeiro, porque você vai demorar muito mais tempo se você não tiver logo esse planejamento. Segundo, porque se o avaliador perceber na leitura do teu texto que você não planejou, que as ideias, as partes do texto não conversam entre elas, você vai ser penalizado na competência 3. Então, o projeto de texto precisa existir, precisa aparecer, ele precisa estar claro no teu texto. E para a gente entender um pouquinho sobre como seria esse projeto de texto, vamos lembrar que desde sempre a gente fala isso. Todo texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é um problema para muita gente é que muitas vezes não se sabe o que é que tem que ter na introdução, o que é que tem que ter no desenvolvimento e o que é que tem que ter na conclusão. Então eu vou te mostrar agora, no caso do texto dissertativo argumentativo, no padrão Enem, o que é que tem que ter em cada uma dessas partes, começando pela introdução. O que é que precisa ter na introdução do meu texto dissertativo argumentativo? Primeiro, é interessante que você já apresente um repertório sociocultural. Não necessariamente ele tem que estar na introdução, mas se eu já consigo trazê-lo na introdução, isso me ajuda a contextualizar, a fazer um link entre o tema e o contexto social, para que não fique uma coisa muito superficial. É necessário falar sobre tal tema. Veja como fica vago se eu começar um texto assim. Então começa contextualizando, o repertório vai te ajudar bastante sobre isso. Daqui a pouco eu mostro o modelo para vocês. Eu preciso apresentar meu tema ainda na introdução. Pode ser uma reprodução fiel da frase temática ou não, dependendo da frase temática. Mas eu preciso apresentar já na introdução sobre o que eu vou falar. Ah, Diego, mas a gente não já sabe, o avaliador não já sabe, o tema não é divulgado em larga escala? Mas eu preciso mostrar no meu texto, na minha introdução, que eu entendi sobre o que eu preciso falar. Eu entendi a frase temática, eu interpretei de forma adequada a frase temática e vou atender o que a frase temática determina. Então, esse tema precisa aparecer. E eu preciso também apresentar a tese. Gente, o que é a tese? Meu ponto de vista. E eu defendo o meu ponto de vista através de dois argumentos que precisam aparecer de forma clara também na introdução. Lógico, lá na introdução eu vou apenas apresentar esses dois argumentos. Eu não vou desenvolver, porque eu vou fazer isso mais adiante nos parágrafos seguintes. Diego, por que dois argumentos? Se eu fizer 3 argumentos, pode? Sugiro que não. Se você apresentar 3 argumentos, lembre-se de que você tem apenas 30 linhas. Então, talvez você não consiga desenvolver bem esses 3 argumentos. E aí você vai pecar na questão do desenvolvimento. Você vai ter argumentos pouco desenvolvidos e aí você é penalizado na competência 3. Por mais que o seu projeto de texto esteja claro, mas você não consegue desenvolver bem as ideias que você apresentou. Diego, eu posso trazer só um argumento e desenvolvê-lo muito bem? Também não. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a grade específica de correção e vocês vão perceber que na competência 3, se eu desenvolvo apenas uma ideia, eu vou ficar preso ali nos níveis mais baixos. Eu preciso desenvolver mais de uma ideia. Nesse caso, eu vou desenvolver 2 ideias, porque uma terceira eu não consigo fazer muito bem, já que eu tenho até 30 linhas apenas. Então, é isso que tem que ter na minha introdução.
apresentação do repertório sociocultural para fazer a contextualização, a apresentação do tema, pode ser uma reprodução fiel da frase temática ou não, depende aí de como a frase temática apareça para ti, e a apresentação do meu ponto de vista, a tese, através de 2 argumentos. Lembrando, eu só vou apresentar, nada de desenvolver. Se eu já começo desenvolvendo na introdução, eu vou ter problemas lá no desenvolvimento. Eu vou falar mais o que se eu já falei tudo aqui na introdução? Então, na introdução eu apenas apresento, daqui a pouco eu mostro um modelo, um texto para vocês. Depois vem o desenvolvimento, você vai fazer isso em 2 parágrafos distintos. Primeiro parágrafo, você vai apresentar o primeiro argumento, depois vai justificar, vai desenvolver, utilizando também argumentos, repertórios, na verdade, para justificar teus argumentos. Depois, no parágrafo seguinte, já no terceiro parágrafo, você vai apresentar a segunda ideia, o segundo argumento. Depois vai justificar, apresentando mais repertório para justificar a tua ideia. Por fim, vem a conclusão. No caso do Enem, eu vou usar esse espaço para apresentar a proposta de intervenção. Você vai perceber que no caso do Enem, o tema vai girar em torno de um problema social. Então, nós vamos apresentar uma solução para esse problema que você desenvolveu durante todo o teu texto. Mas essa proposta de intervenção, ela precisa ter elementos específicos. O que é que eu tenho que ter na proposta de intervenção? Além da ação propriamente dita, eu preciso ter o agente. Quem vai executar essa ação? Então, tem pessoas que não sabem dessa estrutura e colocam apenas ações. Colocam 5 ações, mas são apenas ações. Não se diz quem vai fazer, não se diz como vai fazer, e é necessário que eu apresente um modo também como isso vai acontecer. Eu preciso também dizer qual é a finalidade, para que essa ação interventiva vai ser executada, qual a finalidade, qual é o objetivo dessa ação interventiva. E por fim, eu vou apresentar pelo menos um detalhamento de um desses 4 primeiros itens. Eu coloquei detalhamento aqui no fim, mas uma observação, tá? O detalhamento precisa aparecer imediatamente após o termo que está sendo detalhado. Então, se eu vou detalhar o agente da proposta de intervenção, o detalhamento precisa vir imediatamente após o agente, tá? Se eu for detalhar a finalidade, aí sim, o detalhamento vem após a finalidade, mas esse detalhamento vem imediatamente após o termo que você pretende detalhar. Dá um print aí nessa tela, percebe aí esse esqueleto, depois faz a anotação. Tem aí em um lugar exposto esse esqueleto até que você consiga fazer de cabeça. E aí eu vou mostrar agora na prática. Esse projeto é mais a teoria. E na prática, como é que esse projeto funciona? Como é que esse projeto se apresenta? Vamos ver com um texto? Trouxe aqui um texto sobre... o tema foi o tema da redação do Enem 2021. Invisibilidade e registro civil. E o texto faz assim, a autora começa assim. Com sua frase, o amor por princípios e a ordem por base, o progresso por fim, Auguste Comte, filósofo francês, inspirou o lema político ordem e progresso, evidenciado na bandeira nacional. Perceba que ela começa aqui apresentando um repertório para contextualizar, para não ficar apenas aquela apresentação seca, superficial do tema. Ela nem mencionou o tema ainda. Então ela traz aqui esse filósofo para trazer um pouquinho, contextualizar um pouquinho, falar sobre o lema, né? O que você viu aí de base para o lema ordem e progresso que estampa a bandeira do Brasil. Agora ela vai criar aquele jogo expectativa versus realidade. Ela usa uma adversativa para sinalizar que essa ordem e esse progresso eles são limitados. Olha aqui como ela apresenta o tema para a gente. Entretanto,
A situação trágica vivenciada no país representa uma antítese à máxima do símbolo pátrio, dado que a invisibilidade e a falta de registro civil, veja aí a citação do tema, os quais limitam a cidadania, resultam na desordem e no retrocesso coletivo. Ela agora já fez uma conexão entre o tema e o repertório que ela utilizou mais acima. E ela conclui esse texto, essa introdução, ela conclui a introdução apresentando o ponto de vista dela, apresentando os dois argumentos. Assim, tanto a negligência estatal quanto a inércia social destacam-se como colaboradores desse impasse. Então, segundo ela, os dois argumentos, ela usa causas do problema como argumentos. Eu acho bem interessante quando você utiliza causas do grande problema, porque quando for na proposta de intervenção, você apresenta a solução para essas duas causas. Resolvendo essas duas causas, automaticamente você resolve o grande problema social. E ela faz assim: negligência estatal e inércia social. Lá na frente ela vai sugerir uma intervenção para esses dois itens. E assim ela fecha a introdução, conforme eu tinha mostrado naquele esqueletinho do projeto de texto. Apresenta repertório aqui em cima, depois contextualiza com o tema, apresenta a frase temática, depois apresenta o ponto de vista através de dois argumentos. Ou seja, na introdução, projeto de texto tá ok. Vamos seguir para perceber agora no desenvolvimento. Só observando aqui que ela me traz primeiro a negligência estatal, depois a inércia social. Então, ela precisa desenvolver os dois argumentos na mesma ordem em que ela apresenta, tá? Se ela desenvolvesse primeiro a inércia social, depois a negligência estatal, ela teria aí um problema no projeto, uma falha no projeto de texto. Mas você vai perceber que não, ela segue a ordem. Então, se ela me apresentou primeiro a negligência estatal, ela vai ela vai justificar primeiro a negligência estatal. Vamos ver como ela organiza o primeiro desenvolvimento. É importante pontuar primeiramente a falibilidade governamental com os cidadãos como um dos principais desafios a serem enfrentados. Perceba que nessa primeira parte ela apresenta, sem justificar ainda, ela apresenta o argumento. A falibilidade governamental, inoperância governamental, como você preferir chamar. A partir do segundo período, ela começa a justificar. Porque ela pensa assim e ela já começa justificando com repertório. Olha o primeiro que ela traz. Nesse sentido, em sua obra Cidadão de Papel, Gilberto de Masten elucida a ineficiência da legislação brasileira, visto que, embora na teoria pareça ser completa, na prática frequentemente não se efetiva. Então, ela já traz agora um repertório para justificar, para começar, na verdade, a justificar, porque, segundo ela, existe aí uma culpa do Estado, a falta de políticas públicas. E ela continua, ela traz agora outro repertório para justificar esse primeiro. Tal fato é comprovado pela escassez de medidas que assegurem a aplicabilidade da Constituição Federal, que garante, através do Estado, o direito à certidão de nascimento como algo inerente à cidadania. Já traz Constituição agora para reforçar a ideia do autor, do Gilberto. Isso é visto, ora, pela ausência de fiscalização, uma vez que o número de pessoas em todas as regiões que não possuem registro de nascimento é alarmante, ora pela carência de ações que tornem, assim que o indivíduo nasça, a documentação obrigatória. E aí ela fecha o parágrafo, aquele tópico conclusivo, de start, ou dessa forma, conclui-se que os direitos da nação verde e amarela são mutilados, já que estão garantidos apenas no papel. Então ela fecha aqui o que ela tinha prometido,
ela prometeu falar primeiro sobre a falta de políticas públicas, ela cumpriu com um parágrafo organizado, primeiro um tópico frasal, primeiro uma apresentação para o leitor sobre o que ela vai desenvolver, para só depois começar de fato o desenvolvimento. Vamos para o segundo desenvolvimento, já no terceiro parágrafo. Ela falou de inércia social. Vamos ver se ela entrega isso que ela prometeu. Outro sim, a postura inerte que marca a sociedade edifica outro cenário desafiador. Veja como é organizadinho, um tópico frasal, só apresentando o argumento na ordem que ela tinha colocado na introdução. Então, a estrutura do projeto de texto, ok. Vamos ver como ela justifica isso. Em defesa disso, em um dos episódios da novela Carrossel, é retratada a história do personagem Bituca, um homem pobre que, por não ter sua certidão de nascimento, possui sua cidadania restrita. Não tem identidade, título de eleitor, nem carteira de trabalho. Então ela traz aqui um personagem. É interessante quando ela traz esse personagem da novela, ele por ser um morador de rua, ela consegue não olhar apenas para o personagem Bituca, mas quem ele representa na sociedade. E aí em todos os temas em que eu tiver um problema social, que pessoas que vivem na rua, né, não têm tal direito, você consegue mencionar esse mesmo personagem. Comecem a perceber os personagens dos enredos que vocês leem, que vocês assistem, não observando apenas aquele personagem de forma isolada, mas como um representante de um grupo social, assim como ela fez e conseguiu se dar bem aqui nessa apresentação. Vamos ver como ela justifica isso. Essa conjuntura trabalhada pela obra torna-se progressivamente mais relevante no cenário atual, especificamente frente à luta dos menos favorecidos para adquirir esse documento fundamental. Essa situação, por sua vez, é agravada pela inércia do corpo social, posto que a contemporaneidade é gerida por sua coletividade individualista, que seleciona o que convém e tende, na maioria das vezes, a romantizar os problemas que não lhe atingem. Olha que desenvolvimento. Concluindo, logo a população acaba convivendo passivamente com a realidade, que por vezes não é vista como problemática, perpetuando assim práticas danosas e a desigualdade. Que desenvolvimento, hein, gente? E aí, para concluir com esse modelinho, com esse texto na prática, o que é que eu preciso ter na proposta de intervenção? Eu preciso ter agente, ação, modo, finalidade e pelo menos um detalhamento. Eu vou fazendo a leitura para vocês e já mostrando quem seria cada elemento. Compele, portanto, que medidas eficazes sejam tomadas. Sendo assim, é primordial que o Estado, ela já apresenta aqui o primeiro elemento, o agente, em parceria com os municípios, por meio de investimentos governamentais, insira um planejamento social enérgico com fiscalizações, isso aqui vai ser a ação, para garantir que todos os sujeitos tenham a certidão de nascimento. Além, ela traz outra ação. Eu vou explicar, gente. Ela colocou aqui duas ações na mesma proposta porque ela não tinha mais tanto espaço. Já que ela utilizou tanto para o desenvolvimento, ela certamente aqui no fim ficou com 4 ou 5 linhas para a conclusão. Então não tinha como ela escrever duas propostas de intervenção separadas. Ela não ia conseguir dar conta da segunda proposta. Então ela fez uma proposta completa e já inseriu ali pelo menos um elemento do segundo item, que seria a inércia social, quando ela coloca aqui, além de incentivar a nação a lutar pelos seus direitos. Se ela tivesse mais espaço para a conclusão, ela poderia fazer duas propostas bem separadinhas. Uma proposta completa, falando do primeiro argumento, e depois uma que nem precisaria estar completa, falando do segundo. Mas aí ela não tinha mais espaço para isso. E para garantir o projeto de texto eficiente do início ao fim, ela menciona dentro de uma proposta um elemento do segundo item.
De que jeito ela faz isso? Cadê? Deixa eu ver. Em parceria com os estados e municípios, isso é um modo. Outro modo, por meio de investimentos governamentais. E qual a finalidade? A fim de promover, deixa eu ver se tem outra, tem antes, para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento. Essa é a finalidade. Então, até agora, o que ela tem? O agente, o Estado. A ação, ensino e planejamento social enérgico com fiscalizações. Outra ação, mas essa segunda ação ela vai pertencer a um outro bloco, então eu não vou considerá-la aqui, só para a gente contar os elementos da proposta. Modo, em parceria com os municípios. Outro modo, por meio de investimentos governamentais. Finalidade, para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento. E ela traz uma segunda finalidade, a fim de promover uma vida mais digna a todos. Quando ela traz uma segunda finalidade, que vai ser alcançada quando a primeira também tiver sido, então essa segunda finalidade vai contar como detalhamento da primeira. Então já tenho aqui com essa segunda finalidade um detalhamento, e aí eu fecho com os 5 elementos da proposta de intervenção. E ela ainda traz esse tópico conclusivo, que também funciona como detalhamento de finalidade. Somente assim a lei de fato será promovida e o progresso alcançado. Texto da Laís Albuquerque, belo texto, assim como todos que ela produz. Em outras aulas nós vamos perceber outros textos dela aqui também. Então, é assim que aquele esqueleto, aquele projeto de texto aparece na prática. É assim que ele funciona na prática. Quando eu faço primeiro o projeto de texto, é muito mais fácil eu escrever e eu garanto que não vou esquecer nenhum elemento essencial do meu texto. Seguindo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as 5 competências. Essa é a grade específica de correção, ainda o modelo 2021. Lógico, vocês não estão conseguindo ver aqui, mas aí eu separei por competência. Eu vou ler aqui na tela do lado, tá maior. Competência 1, eu preciso demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, gramática. Tudo que a gente aprende nas aulas de gramática, a gente aplica para ser cobrado na competência 1. Concordância, regência, crase, colocação pronominal, ortografia, acentuação, pontuação, adequação vocabular, além de uma boa estrutura sintática. Focando aqui no nível 5, que é o que eu quero para fechar com a nota mais alta, eu preciso ter uma estrutura sintática excelente, conseguir fazer inversões, conseguir deslocar conectivos e ter no máximo 2 desvios. Ou seja, se eu tiver um terceiro desvio, eu já caio do nível 5 para o nível 4. Competência 2 vai aparecer agora. Deixa eu ver na tela do lado. Eu preciso compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento. É aqui que entra o repertório sociocultural, ou seja, eu sou cobrado acerca do uso do repertório na competência 2. Para desenvolver o tema, sou cobrado também acerca da abordagem do tema, se eu abordo completamente ou parcialmente, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, aqui eu também sou cobrado acerca da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Só observe uma coisa. Vejam que se eu voltar aqui na competência 1, eu tenho desde o nível 0 até o nível 5. Assim como acontece em outras competências, exceto na competência 2. Observe que na competência 2 eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5. Níveis 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho nível 0. Porque o nível 0 nessa competência seria se eu fugisse ao tema, não abordasse o tema, se eu falasse de outro item qualquer, ou se eu não escrevesse um texto dissertativo argumentativo. Mas, gente, se eu não abordar o tema, eu não levo 0 na competência 2, eu levo 0 na redação inteira. Se eu não atender
ao gênero dissertativo argumentativo, eu não vou ficar com 0 na competência 2, eu fico com 0 na redação inteira. Então é por isso que o 0 não aparece na competência 2, porque o 0 nessa competência seria o 0 em toda a tua redação. Você zera de fato a redação. Em outra aula nós vamos falar sobre os itens que levam a nota 0, ou seja, o que eu não devo fazer. Competência 3, eu vou olhar aqui do lado, selecionar, eu devo selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aqui que entra a questão da seleção adequada dos argumentos e a aparição de um projeto de texto estratégico, ou seja, aquela estrutura de projeto de texto que eu mostrei agora há pouco precisa estar clara no meu texto, porque o avaliador vai perceber isso e vai pontuar isso na competência 3. Ou seja, se eu não consigo mostrar ao avaliador uma estrutura clara de projeto de texto, eu vou ser penalizado nessa competência. Competência 4. Eu devo demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Em outras palavras, eu preciso mostrar domínio dos elementos de coesão textual, o uso de conectivos, o uso de conjunções, de pronomes relativos, a retomada com outros pronomes, questão anafórica, o uso de sinônimos para retomar palavras que eu já disse, a relação de hiponímia e peronímia, enfim, tudo que eu puder utilizar para não repetir itens que já foram ditos. Eu tenho que retomá-los, mas sem a repetição. Em outra aula, nós falaremos especificamente sobre os elementos de conexão. Nós vamos ter aulas aí para falar sobre cada competência especificamente. E aí, no caso da competência 4, como esses elementos de coesão precisam aparecer. Depois eu tenho a competência 5, a proposta de intervenção. Como já tinha adiantado para vocês, eu preciso ter 5 elementos válidos. A ação, a agente, o modo, a finalidade que está ali como efeito e pelo menos um detalhamento. Só uma observação para o nível 0 e para o nível 1. Nível 0, se não tiver proposta, nota 0. Se eu tiver proposta, mas ela desrespeitar os direitos humanos, nota 0 também, na proposta de intervenção. Ou então, se eu fizer uma proposta completa, mas sem conexão com o tema, 0 também. Nível 1, apenas 40 pontos, se eu tangencio o tema. Depois a gente vai falar de tangenciamento, você vai perceber que o tangenciamento vai ferrar com minha nota, não só na competência 5, mas na 2 e na 3 também. Em outra aula a gente fala sobre isso. Se eu tiver apenas elementos nulos, por exemplo, alguém precisa fazer alguma coisa para resolver isso. Veja que eu tenho 3 elementos, mas eu não consigo identificar quem são. Então, eles são elementos nulos. Se eu tenho uma redação com vários elementos, mas são todos nulos, eu fico também preso na competência 1. E se eu tiver apenas um elemento válido? Se eu tiver apenas ação, tem gente que faz várias ações e apenas ações, então eu fico apenas com 40 pontos. Se eu tiver 2 elementos, 80 pontos. Se eu tiver 3 elementos, 120 pontos. Se eu tiver 4 elementos, 160 pontos. E para garantir os 200 pontos, eu tenho que ter os 5 elementos. Só uma observação lá no nível 2, gente. Estruturas condicionais com 2 ou mais elementos não devem ultrapassar esse nível, ou seja, não escrevam ações condicionais. Por exemplo, se o governo fizer tal coisa, nada de se, nada de condição. Deixe claro, afirme, ele deve fazer tal coisa, a escola precisa fazer isso, a sociedade deve fazer aquilo, nada de estruturas condicionais, nada de orações adverbiais condicionais na proposta de intervenção. E aí a gente termina fazendo um checklist, mostrando, na verdade, o checklist, os itens que você precisa conferir no fim da tua produção. Terminou o rascunho? Faz esse checklist. Usei a variedade padrão da língua? Usei, ok. Eita, pisei na bola nisso. Então vai fazer o ajuste. Eu tenho 4 parágrafos divididos em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Fechou, ok. Atendi ao tema, confere, não fugi, não tangenciei.
Trouxe repertório sociocultural pertinente ao tema? Se não trouxe, então volta e vai fazer o ajuste. O projeto de texto está claro, o avaliador consegue perceber aquele esqueleto sem olhar o esqueleto, olhando apenas para o meu texto? Se não, faz o ajuste. Os argumentos foram desenvolvidos separadamente, cada um em um parágrafo? Confere isso também. Eu tenho elementos de coesão intra e interparagrafais, ou seja, entre um parágrafo e outro eu tenho elemento de coesão. Dentro dos parágrafos eu também tenho elementos de coesão. Confere isso no teu texto. A proposta de intervenção está completa, com agente, ação, modo, finalidade, detalhamento. Nossa, fiz a conferência aqui e vi que está faltando finalidade. Então, está no rascunho ainda, acrescenta a finalidade. Desrespeitei os direitos humanos e não pode. Eu não posso desrespeitar os direitos humanos. Então, se eu fiz lá a minha proposta de intervenção e na releitura eu achar que desrespeitei de alguma forma os direitos humanos, faz um ajuste, reorganiza. Então, tenha em mente aí esses itens. Façam sempre esse checklist no fim do teu rascunho, antes de passar a limpo. E aí a gente conclui essa aula. Falamos um pouquinho da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Espero ter ajudado com ter tirado aí algumas dúvidas de vocês. Eu fico por aqui, gente. Um abraço para vocês e até a próxima aula.